Muito bem, amigos do Litoral, nós estamos retornando na sua casa para mais um programa Wellington Andrade pela TV Unisantos, canal 40 UHF e também 4 da NET, pela TV Guarujá, canais 11 e 96 da NET e pela Itapema TV a cabo pelo canal 8. Hoje nós vamos entrevistar o secretário estadual de Desenvolvimento Metropolitano, Edmur Mesquita, que já está conosco. Antes de conversar com o secretário, nós vamos falar com você sobre o restaurante Chopp Halle. Cozinha internacional, frutos do mar e comida alemã. Tudo com a melhor qualidade e atendimento. 48 anos de tradição. Restaurante Chopp Halle, Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 1520, frente para o Mar de Pitangueiras. Telefone 3382-1040. Agora sim, recebendo a presença do secretário de Estado de Desenvolvimento Metropolitano, Edmur Mesquita, que já foi vereador, deputado e hoje está aqui conosco no nosso programa. Obrigado pela presença, secretário. Prazer, Wellington, estar aqui com você e agradecer pela oportunidade. Bom, nós estivemos juntos quando você era secretário adjunto, eu era secretário da Cultura no Guarujá. Então, de público, primeiro eu quero agradecer naquela ocasião, que você realmente deu um grande apoio para a gente aqui, enquanto a gente era secretário. E, depois disso, entrar para conversar sobre a sua secretaria, essa Secretaria de Estado, que é importante, porque as regiões metropolitanas, afinal, são muito importantes em termos econômicos e em termos de participação. Quantas são as regiões metropolitanas, Edmur? Olha, nós temos hoje no estado de São Paulo a região metropolitana de Santos, da Baixada Santista, que é composta por 9 municípios, que foi, Wellington, a primeira região metropolitana a ser criada no Brasil, exceto aquelas das capitais e dos municípios, naturalmente, que estão no entorno dessas capitais. Então, isso tem um valor, do ponto de vista da história, extraordinário. Depois, foi criada a região metropolitana de Campinas, que já é composta por 19 municípios. Curioso, porque nesse período eu estava no exercício do meu mandato de deputado estadual e eu fui um dos relatores desta matéria na Assembleia Legislativa, né? É claro, dando parecer naturalmente favorável à criação da região metropolitana de Campinas, e hoje é seguramente uma das regiões também mais bem organizadas do ponto de vista do trabalho, do desenvolvimento de programas com esse espírito naturalmente metropolitano. Foi criada a região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, nessa gestão do governador Geraldo Alckmin, que é composta por 39 municípios, uma região muito expressiva e tem realizado também um bom trabalho. Fizemos a reformulação da configuração da região metropolitana de São Paulo, que também é composta por 39 municípios. Ela foi criada em 1973, mas naquela época a criação dela se deu por intermédio de decreto do governador do estado. Como nós vivíamos um período autoritário, o que o governador Geraldo Alckmin fez, e isto teve um valor simbólico interessante, não é? Ele enviou, de qualquer maneira, a mensagem à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para que a região metropolitana de São Paulo tivesse o caráter da legitimidade, né? Então ele conferiu essa legitimidade ao aprová-la por intermédio da Assembleia Legislativa. Ele fez questão de reforçar democraticamente. Exatamente, não é? Porque não tinha sido, na época, ouvida a Assembleia por intermédio dos seus parlamentares. Então são 39 municípios também. Temos a aglomeração urbana de Piracicaba, que é composta por 22 municípios, e a aglomeração urbana de Jundiaí, que é composta por 7 municípios. O conjunto dessas regiões e dessas aglomerações urbanas são 183 municípios e esses municípios formam a chamada macrometrópole paulista, que é, Wellington, a terceira macrometrópole do mundo, né? Nós só perdemos
para Tóquio, no Japão, e para a macrometrópole da Nova Delhi, na Índia, não é? Depois, a terceira macrometrópole do mundo é a de São Paulo. Vale dizer que os desafios são gigantescos, são enormes, não é? Mas é um trabalho que está sendo desenvolvido com planejamento, um planejamento estratégico de pensar o crescimento dessas regiões dentro de uma visão de médio e também de longo prazo, e isso tem produzido excelentes resultados. Agora, é claro que você é secretário de Estado, mas o nosso alcance é litoral, é Santos e região. Então, a gente vai tentar ficar mais restrito ao que interessa para a população, para o telespectador da nossa região. E dentro disso, a sua secretaria, ela tem uma interface muito grande com todas as outras. Então, dá para se falar, por exemplo, na questão da solução do lixo metropolitano. Exato. Um dos papéis da Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano é justamente esse, é fazer essa interlocução com as demais secretarias na elaboração de projetos, de iniciativas e propostas que tenham essa característica regional, metropolitana. Soluções metropolitanas. Soluções metropolitanas. Aos problemas, né? Para os problemas que são comuns, as soluções também, naturalmente, devem são ser comuns. E, portanto, o papel de juntar essas pontas, de unir essas pontas dentro do governo é um papel muito importante, não é, que a Secretaria desenvolve em razão dessas interfaces existentes entre todas as secretarias do Governo do Estado de São Paulo. Notadamente, no caso da Baixada Santista, Wellington, eu quero naturalmente tratar desse tema da destinação final de resíduos sólidos, que é um tema da mais alta importância, né? Mas queria fazer uma referência que eu julgo ser algo valioso para que o seu público disponha desta informação. Em 11 de junho de 2011, nós realizamos no município de Santos a chamada Agenda Metropolitana. Em síntese, o que foi esta Agenda Metropolitana? Foi feito todo um trabalho de preparação com todos os 9 prefeitos da região metropolitana da Baixada Santista, no sentido de levantar as prioridades nas mais diversas áreas: meio ambiente, habitação, segurança pública, a área do porto, apesar de ser uma matéria de competência do ponto de vista federal, né? Mas claro que é importante que o governo do estado também naturalmente possa participar desse debate e discutir com o governo federal as estratégias do ponto de vista das necessidades portuárias. Todas essas áreas estratégicas da nossa região foram debatidas, portanto, nesta agenda metropolitana. Fizemos um trabalho de preparação com todos os prefeitos. Depois apresentamos, portanto, ao governador essas metas que foram traçadas fruto desse processo de elaboração dessas metas por intermédio dos prefeitos. E culminamos com a participação do governador num evento final, e quando o governador teve a oportunidade, em razão do acesso que ele teve a essas informações dessas metas que foram traçadas pelos prefeitos, o governador teve a oportunidade de fazer o anúncio de investimentos aqui para a Baixada Santista, investimentos esses da ordem de 4 bilhões e 300 milhões de reais. Foi seguramente, Wellington, o maior pacto realizado na história da Baixada Santista ao longo desse período, né? Em todas as áreas, os recursos que foram destinados, né, do ponto de vista das suas prioridades, foram em função desse pacto celebrado entre o governo do estado de São Paulo, por intermédio do governador Geraldo Alckmin, e naturalmente com os prefeitos aqui da região. E desse pacto já está ainda na base do projeto ou já tem alguma coisa efetivada? Recentemente eu fiz uma atualização daquilo que foi anunciado pelo governador, em cada uma das pastas, né? Conversei com todos os secretários de Estado e fizemos esse balanço aqui também em parceria com a Agência Metropolitana, hoje dirigida pelo Marcelo Bueno. Foi deputado, que né? foi também deputado estadual e tem feito um belo trabalho. Qual foi a conclusão que chegamos nessa atualização? 90% dos recursos que foram anunciados de investimentos por intermédio do governador do estado de São Paulo, 90% desses recursos eles estão em fase de encaminhamento e em fase de execução. Isso demonstra o quê?
que o Estado tem sido eficiente nas suas ações, tem sido competente não tão somente na elaboração dos projetos, mas também na fase de execução. E em termos de execução, existem projetos já terminados, não? Sim, Projetos não, obras no caso. né? Então, obras que estão em andamento. Né? Poderia fazer aqui a referência, não é, no caso do VLT. Né? O VLT é uma dessas obras, investimento nesse primeiro trecho que liga São Vicente, a Ponte dos Barreiros, até o Porto de Santos. Esse primeiro trecho, essa primeira etapa do VLT, os recursos de investimento são da ordem de 950 milhões de reais. Né? Já houve o processo de licitação para a compra dos trens e já está em fase de execução tanto na cidade de São Vicente como também no município de Santos. Concluindo essa primeira etapa, o projeto e a previsão de que seja inaugurado em agosto do ano que vem, o projeto depois também será desenvolvido no litoral sul, até a cidade de Peruíbe e também aqui para o município de Guarujá. A ligação seca entre Santos e Guarujá, o projeto executivo, que está em fase de elaboração, já prevê inclusive a passagem para o VLT, incluindo aqui o município de Guarujá. Agora, corresponde à realidade, parece que ambientalistas da região disseram que outras regiões não queriam o VLT e por isso veio para o litoral? Não procede. Essa é uma luta também antiga, histórica, remonta da época em que o Mário Covas foi governador do estado de São Paulo, quando ele fez inclusive a venda daquela área da Ana Costa, onde ali então era a estação Sorocabana, né? E naquela época nós tínhamos o TIM, o trem intermetropolitano, que foi criado quando o Montoro foi governador do estado de São Paulo. Mas não houve a conservação suficiente, então o TIM teve que ser abolido. Né? Daí nasceu a ideia, então, da criação do veículo leve sobre trilho. Portanto, essa foi uma proposta pioneira que nasceu aqui na Baixada Santista. Passado todo esse período, agora, naturalmente, esse projeto está em fase de execução desse primeiro trecho e, portanto, do ponto de vista da integração da Baixada Santista, será uma obra importantíssima. Né? O transporte, ele é o maior fator, não só de desenvolvimento de uma região, mas um fator de integração, porque você mora aqui em Guarujá, trabalha no município de Santos, tem família em Peruíbe, tem amigos em Bertioga, portanto, essa integração por intermédio do veículo leve sobre trilho será fundamental para o desenvolvimento da Baixada Santista. E essa é uma obra que, portanto, depois de tanto tempo e tantos anos, está saindo do papel e esse primeiro trecho será inaugurado em agosto de 2014. Túnel, que é uma promessa antiga, não só do PSDB, mas também de outros partidos, é o que nós vamos conversar no segundo bloco. A gente vai a um rápido intervalo e volta já. Na Proplastic você encontra tudo, desde sacos e sacolas plásticas, produtos de papelaria, embalagens em geral, descartáveis, artigos de época e para festas, até feirinha com produtos vendidos a granel e produtos alimentícios. A Proplastic fica na Avenida Tiago Ferreira, número 286, em Vicente de Carvalho. Telefone 3343-3133 ou 3341-2260. Proplastic, aqui tem tudo. Estamos retornando então na sua casa para continuarmos aí a nossa entrevista com o secretário estadual de Desenvolvimento Metropolitano, ex-deputado Edmur Mesquita. Edmur, a gente falava no primeiro bloco sobre a questão do túnel, né? Do túnel que finalmente parece que vai ligar Santos a Guarujá e Guarujá a Santos. Será que dessa vez vai, Edmur? A população fica meio desesperançosa aí, porque desde que eu sou criança que a gente ouve falar nisso. E você também, né, que é daqui a muito tempo. Você sabe, Wellington, é algo que pouca gente sabe. O meu primeiro emprego na vida, eu fui professor de tênis de campo aqui em Guarujá, né?
no Tortuga Clube. No Tortuga Clube. Eu jogava tênis, eu comecei muito novinho, comecei com 8 anos. E eu treinava no Clube Internacional de Regatas, em Santos. E tinha um médico daqui de Guarujá, chamado Dr. Paulo, que morava aqui na Mário Ribeiro e frequentava o Clube Internacional, e ele tinha consultório em Vicente de Carvalho, ele era cardiologista. Não, ele era um cardiologista. E ele gostava muito de mim. Ele achava que eu tinha muito talento para o tênis, né? E um dado dia ele falou: Edmur, a diretoria do Tortuga está precisando de um professor para dar aulas de tênis no período de alta temporada, lá no Tortuga. Você aceitaria? Imagina, eu com 13 anos de idade, pequenininho, né? Para mim aquilo foi o máximo, foi o melhor convite da minha vida, né? Primeiro emprego. Primeiro emprego. Então, durante 3 temporadas eu dei aula de tênis aqui no Tortuga, né? Saía cedo lá de casa, pegava o ônibus na praia, vinha até a ponta da praia, atravessava e ia direto para o Tortuga. E já naquela época, Wellington, então, eu via essa manifestação das pessoas, né, de que, olha, jamais será feita essa ligação entre Santos e Guarujá, porque os chamados milionários de São Paulo não iriam permitir que isso acontecesse, né? Uma visão, claro, preconceituosa na época, mas existia um pouco essa cultura sobre essa ligação, portanto, entre os 2 municípios. Passou, portanto... Os 2 municípios e a região, né? E a região toda, porque é verdade, quer dizer, são as 2 únicas cidades que não tinham essa ligação. Exatamente. Né? Passou todo esse período, algumas propostas foram apresentadas, não foram adiante, e agora, em função do trabalho muito eficiente que foi realizado pelo presidente da Dersa, o Laurence, ele criou, foram 7 cenários possíveis, possibilidades que, portanto, poderiam ser levadas em consideração para depois afunilar e concluir, portanto, com a proposta que está sendo agora objeto de análise, de avaliação e também de elaboração do projeto executivo. Nós já temos 2 audiências públicas marcadas, né, nos dias 12 e 13, no dia 12 no município de Santos, no dia 13 aqui em Guarujá, no Socia Clube, em Vicente de Carvalho. Isso, às 17 horas. Então será importante porque a Dersa, responsável pela elaboração do projeto, irá apresentar para a população de Guarujá o traçado que está sendo elaborado, os investimentos que serão feitos, como será realizada essa obra, que será uma marca para a história não só de Guarujá, como para toda a região e para a engenharia do Brasil, porque será uma tecnologia, uma tecnologia inovadora, inusitada a ser aplicada aqui no Brasil. Na Europa, Estados Unidos, já em outros países, essa tecnologia já é empregada, mas aqui no Brasil será, portanto, algo pioneiro. Né? Mas vai ter pedágio, né? Não há ainda essa decisão a esse respeito, né? Como também ainda não há uma definição a respeito do sistema de travessia das balsas, né? Se será mantido, não será mantido. Alguns defendem a tese que deve ser mantido, até porque isso faz parte da história, não é? Do Brasil. É a maior travessia de bicicleta do mundo. É impressionante esse dado, né? Terceiro aspecto, isso tem também um lado meio lúdico, né? Que é interessante. Eu acho que muitas pessoas, mesmo com o túnel, quando ele for inaugurado, acho que muitas pessoas vão fazer a opção de atravessar exatamente pelo passeio. Principalmente o turista, né? Aí sem a fila, tudo bem, né? Claro, mas hoje melhorou muito, né? Melhorou bastante. Hoje nós temos lá 7 balsas, o governador entregou recentemente, não é? 4 balsas novas, portanto hoje melhorou bastante e o tempo de espera é pequeno, né? Muito pequeno. E a travessia em si, menor ainda, algo em torno de 2 minutos você faz a travessia. Então, algumas pessoas brincam, olha, é importante atravessar o Oceano Atlântico, né? Então, eu acho que a tendência é de que essa travessia seja mantida. Né? Agora, em termos de desenvolvimento, né, já que a sua Secretaria de Desenvolvimento, o que vai significar para as cidades envolvidas, né, e para a região essa interligação?
Olha, o primeiro aspecto é isso, né? É a chamada a ligação viária. Né? É importante que haja essa comunicação, naturalmente, entre os dois municípios, integrando a região como um todo. Então, esse é o primeiro aspecto que deve ser destacado. Segundo, a Baixada Santista terá também mais uma opção do ponto de vista do tráfego de caminhões, né? E para o porto também de Guarujá, uma alternativa interessante. Não é a melhor, tá certo? Mas passa a ser já mais uma outra alternativa, né? Então isso irá facilitar também, naturalmente, toda essa relação que é estabelecida com tanto o Porto de Santos como também com o Porto de Guarujá, que está em processo de expansão. É fundamental. Terceiro... Pelo túnel haverá os caminhões, não? Passarão os caminhões, não? Está definido? O túnel, o projeto está previsto que terá passagem também para caminhão, tá certo? Tanto para caminhão, como também, naturalmente, para veículos leves. Tá. Teremos também ciclovias, né? Passagem para pedestres e o VLT. E também a passagem do VLT. Então, é uma obra, você veja que é uma visão de política de Estado, né? De pensar em todas as possibilidades, naturalmente, de alternativas de mobilidade. Agora, a gente falando de mobilidade, né? Porque realmente a falência do sistema viário aqui no litoral está complicado, né? Quando vem a safra, né? Safra de açúcar, safra da soja, e aí a Pia Saguera fecha, a entrada de Santos fecha. Esse ano ficou um pouco insuportável, né? É verdade. Eu acho que nós temos que ter uma visão, Wellington, muito, eu diria, de visão de estratégica, né? de médio e também de longo prazo, e uma visão institucional. Né? É fundamental que o governo federal, com o governo do estado e as prefeituras da Baixada Santista, construam uma solução para isso, né? Deixar de lado, eventualmente, as divergências, conflitos políticos, para que essa solução seja encontrada. O governo do estado tem cumprido com a sua lição de casa, né? Tem cumprido com, naturalmente, aquilo que está dentro das suas atribuições. Então, você veja, por exemplo, as obras vinculadas ao município de Cubatão, né? O trevo de Cubatão, a ponte que liga o jardim ali em Cubatão, poxa vida, agora está me fugindo o nome, Jardim Casqueiro. O Jardim Casqueiro ao centro também de Cubatão, ali logo cedo, Wellington, às 6 horas da manhã, aquilo é um inferno, não é? Quer dizer, tudo parado, né? O governador recentemente liberou 10 milhões de reais para fazer o estudo a respeito também da entrada de Santos, né? Eu acho que o projeto, que será uma marca importante para equacionarmos esse problema de acesso ao Porto de Santos, que é o maior porto da América Latina, né? É justamente fazer aquela ligação por intermédio do Sabuó, tá certo? Até, portanto, o outro lado da cidade de Santos. Isso seria fundamental, porque essa obra, sim, então, interessaria ao Porto de Santos. Agora, o governo federal precisa demonstrar interesse nisso. É fundamental que o governo federal, quer dizer, abra mão desta política mais do conflito, né, e pense na região como um todo. O que diz respeito aqui a Codesp, ao presidente da Codesp, o Renato Barco, ele tem tido uma postura muito positiva, de bom entendimento, de excelente diálogo com o governo do estado de São Paulo. Mas, claro, essa não é uma decisão que dependa tão somente dele. Isso depende, evidentemente, de uma decisão da presidência da República. Agora, Edmur, não tem como a gente entrar mais no âmbito da política. Você é um dos fundadores do PSDB e, recentemente, o Papa ingressou nas fileiras tucanas. Como é que ele foi recepcionado lá pelo Mendes, pelo Sadal? Como é que foi essa recepção? Não, foi extraordinária. Eu sou o coordenador extraordinária boa da região aqui do PSDB. Não, muito positiva, né? O Papa é um ex-prefeito que concluiu o seu mandato
de prefeito em duas situações, né? Tendo sido reeleito com índice de aprovação de mais de 80%. Né? É uma figura sabidamente correta, uma figura digna, uma figura honrada, um excelente gestor. A filiação aconteceu em Santos, né? Ou São Paulo? Foi feita em Santos. Foi feita em Santos. Um excelente gestor, portanto, e uma figura muito afável, né? Sobretudo. Portanto, não há certamente nenhum partido que não quisesse ter nas suas fileiras uma figura, né, desse gabedal que tem o Papa, né? Uma figura que honra qualquer partido. Né? Então, ele foi recebido, claro, com muita alegria. Então, quem ficou realmente triste deve ter sido o PMDB, né? Pois é, eu acho que, de alguma maneira, o Papa ele já vinha numa relação de dificuldade com o PMDB. Tanto que, na eleição para presidente da República, ele seguiu a orientação do PMDB do Estado, que ainda era o Quercia, o presidente do partido aqui no estado de São Paulo, e apoiou a candidatura do Serra para presidente. Apoiou a candidatura do Geraldo para governador, né? E, naturalmente, também do Aloysio Nunes Ferreira para o Senado da República. Então, o Papa já tinha esse alinhamento com o PSDB. Quando ele se elegeu prefeito na primeira oportunidade, né, ele ganhou no segundo turno, por uma diferença pequena, de 1.700 votos aproximadamente. O governador Geraldo Alckmin fez gravações, né, apoiando a candidatura do Papa, portanto, no segundo turno. Depois, na sua reeleição, o PSDB, inclusive, fez a indicação do candidato a vice na chapa com o Papa. Então, essa relação vinha de forma absolutamente natural, tendo sido construída ao longo desses últimos 9, 10 anos, e o fato dele ingressar no PSDB foi uma atitude de esgotamento, creio, nessa relação dele com o PMDB. Ele acha que o PMDB acabou construindo um outro caminho, né? E ele fez a opção, portanto, pelo PSDB, o que nos honrou profundamente. Agora, não sei se dá tempo ainda a gente falar um pouquinho da emancipação de Vicente de Carvalho. Temos 1 minuto. Olha, ainda estamos aguardando a decisão final do Congresso, né? Houve aprovação do Senado da República, no sentido de abrir para que os municípios que queiram se emancipar naturalmente façam seu trabalho de mobilização, respeitando, evidentemente, alguns critérios estabelecidos na legislação. Falta agora a aprovação da Câmara Federal. Não sei se a Câmara vai caminhar nessa direção, né, porque essa é uma PEC, porque esse é um texto da própria Constituição que tem que ser alterado. Eu creio que, no caso aqui da Baixada Santista, nós teríamos essa possibilidade, esse movimento que existe em Vicente de Carvalho, mas temos que aguardar, naturalmente, a decisão do Congresso Nacional, né? Bom, nós só temos então a agradecer a presença do secretário de Estado de Desenvolvimento Metropolitano, ex-deputado Edmur Mesquita. Obrigado, Edmur. Eu que agradeço a você, Wellington, pela oportunidade. Estou e me coloco naturalmente à sua disposição para debatermos esses temas importantes que visam o desenvolvimento, o crescimento da região metropolitana da Baixada Santista. Então, parabéns, muito obrigado. Com a presença, então, do secretário estadual de Desenvolvimento Metropolitano, ex-deputado Edmur Mesquita, nós vamos agradecendo a Deus sempre em primeiro lugar, colocando no ponto final mais um programa Wellington Andrade para todo o litoral. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência e até o próximo programa.